Eu tenho uma palavra de Deus para abençoar a sua vida, a sua família, até os seus amigos. Eu quero pedir a você, convide as pessoas que estão aí no ambiente onde você está assistindo esse DVD. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você de maneira muito especial. Quero deixar uma palavra profética para você. Que Deus abençoe você e sua família. Que as janelas dos céus e as bênçãos do Senhor sejam derramadas e que você seja uma pessoa próspera e feliz em nome de Jesus. Bem, nós estamos aqui na Assembleia de Deus na Penha, na Rua Montevidéu 1191, igreja cujo pastor é o pastor José Santos, que está aqui no púlpito da igreja, e nós estamos aqui no culto da escola dominical, encerrando um trimestre de uma revista preciosa, de um pastor que é um teólogo. Eu fico vendo aí uns caras aí se chamando de teólogo, sabe? E que eu fico até com pena e com medo. Mas pastor Valmir Cohen, que escreveu uma revista rica, abençoada, em busca do crescimento espiritual, né? Essa revista, ela não tem data, ela pode ser usada para quem estuda em casa, com família, na igreja, na escola dominical. E eu quero trazer uma palavra sobre o tema da revista, em busca do crescimento espiritual. E a igreja Assembleia de Deus daqui na Penha, nós temos uma tradição na escola dominical. É um povo aqui que ama a palavra de Deus, e a igreja não está cheia porque eu estou falando, é porque se você vir aqui um domingo, você vai ver que a igreja está sempre cheia. Aqui a classe de adultos, não é? Porque nós não temos espaço estrutural na igreja para classes, então é uma classe única de adultos, crianças, adolescentes, não é? E ficam tudo em classes e em salas separadas. Mas eu quero trazer uma palavra sobre em busca do crescimento espiritual e quero deixar um texto que podia ser qualquer outro texto. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Um texto tremendamente conhecido, e aqui é o ponto de partida do assunto. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Diz o texto: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Para que haja crescimento espiritual, o ponto de partida é a transformação de vida. A transformação pelo poder do Evangelho de Cristo Jesus. E para que haja uma transformação, tem que haver arrependimento, tem que haver fé em Jesus e tem que haver conversão. Se não houver arrependimento, se não houver fé em Jesus e se não houver conversão, não há transformação de vida. Atos 3,19 diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venha o tempo de refrigério pela presença do Senhor. E Efésios 2,8 diz que pela graça sois salvos por meio da fé. A fé é a condição sine qua non para que você possa chegar a Deus. Então, quando você entrega a sua vida a Cristo, porque você se arrependeu dos seus pecados, porque você crê que Jesus é o Salvador, e você então vai se converter aos princípios do Evangelho, vai haver uma mudança
mudança radical que a Bíblia chama de um novo nascimento. Que Nicodemos não entendeu direito, pensando que ia voltar para o ventre da mãe, está lá em João 3, e também alguns querem usar esse texto para a doutrina de reencarnação, mas existe o princípio da hermenêutica que a Bíblia por si só se explica. Aí, tá vendo? A Bíblia fala em novo nascimento, fala em reencarnação. Então, não dá nem para forçar a barra, porque lá, quando Nicodemos fez a pergunta, Jesus já deu a resposta. É aquele que nasce da água e do Espírito, da ação do Espírito Santo e do poder da palavra, e a própria Bíblia explica o que é novo nascimento em João, no capítulo 2 e no versículo 14, que diz que o novo nascimento é aqueles que não nasceram nem da carne, nem do sangue, nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. Nascer de cima, nascer de Deus, nascer espiritual. Agora, como é que a gente sabe que uma pessoa é transformada pelo poder do Evangelho? Como é que a gente sabe que alguém teve um encontro real com Cristo, foi transformado e é nova criatura? É pelo terno? Não. A gravata? Não. O corte de cabelo. Olha, esse corte de cabelo é de crente. Aquele ali não é de crente. Será que é a cor da roupa? Também não. Será porque anda com a Bíblia debaixo do braço? Também não. Tem cara de santo? Também não. Qual é a base para você saber que alguém teve uma mudança radical de vida? É a tríade da conversão e da transformação. Novo pensar, novo sentir e novo agir. Se não tiver essas três coisinhas aqui, meu filho, ninguém nasceu de novo. Novo pensar, novo sentir e um novo agir. Aqui que está a manifestação de alguém que é transformado pelo poder do Evangelho. Se não mudar a mentalidade, não muda os sentimentos e não muda a ação. Tudo parte do processo mental. É através da mente que você vai comandar todo o corpo, todo o ser. A mente humana retira as impressões do mundo externo através dos sentidos do corpo, e a mente envia comandos para a área das emoções, dos sentimentos e da vontade. Então, se não houver uma nova mentalidade, não houve transformação. Se não houver um novo sentir, mudança de sentimentos, vingança, ódio, sabe? Mágoa, isso tudo é mudado. Aí entra perdão, bondade, tolerância. E se não houver uma nova atitude, não há transformação de vida. Porque quando o Evangelho transforma o homem, transforma crenças e valores. E aqui está o ponto de partida para o crescimento espiritual. Nasceu o bebê, ele tem que crescer. Essa analogia das leis da vida com a lei espiritual é perfeita. Nasceu de novo, é nova criatura, então o bebê nasceu, começa-se o processo de crescimento. Sem transformação e mudança de vida, não existe possibilidade de crescimento espiritual. E aí, qual é o início? Porque, meu irmão, o negócio é o começo. Sabe? Como é que você está começando? Como é que você está fazendo? Começou a construir uma casa sem estrutura. Meu filho, ela pode ser linda, vai dar problema na frente. Pode ser muito bonita, mas vai dar problema. Tá? Então, para que você possa ter um crescimento real, sem que esse crescimento tenha defeitos, anomalias, o crescimento padrão é de 2 Pedro 3,18. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescer na graça e no conhecimento na mesma dimensão, na mesma proporção, em graça e conhecimento. Com a graça, você experimenta o mundo de Deus. Com o conhecimento, você entende o mundo de Deus. Você tem que crescer nessa velocidade e nessa dimensão igual, para que o seu crescimento seja sadio e para que você
chegue a uma estatura perfeita, você tem que crescer na mesma dimensão em graça e conhecimento. E como é que se cresce em graça e conhecimento? Com oração, com a palavra, com a comunhão no corpo de Cristo, com a evangelização, com as experiências com Deus no nosso dia a dia, com a mordomia, isto é, o serviço cristão, o que você está disposto a realizar no reino de Deus. Estes são elementos, as revelações sobrenaturais que Deus quer dar a qualquer um. Estes são elementos que vão interagir na graça e no conhecimento para que você e eu possamos ter um excelente crescimento espiritual. Quem não quer orar, quem não quer ler a Bíblia, quem não quer estar na casa de Deus, quem não quer desfrutar de comunhão com os irmãos, quem não quer pregar o Evangelho, quem não quer ter experiências com Deus no seu dia a dia, quem não está disposto a trabalhar no reino de Deus, não vai crescer em graça, não vai crescer em conhecimento e vai ser um cristão medíocre. Aqui começa-se o processo do crescimento. Agora, o crescimento, ele tem etapas, passos, e tem um texto na Bíblia, é um texto fabuloso, um conjunto de versículos, que eu vou mostrar para você todas essas etapas, sabe? Esse processo do crescimento. Eu vou citar para você Colossenses capítulo 3, do versículo 1 ao 15. E aí dentro tem as etapas, o processo do crescimento espiritual. Olha o que é que diz o texto. Se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra do Pai. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida é escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil cobiça, a avareza que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus pelos filhos da desobediência, nas quais em outro tempo andastes quando vivíeis nelas, mas agora despojai-vos de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca, não mintais uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, nem bárbaro, nem cita, nem servo, nem livre, porque Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como santos, amados e eleitos de Deus, de entranhas, de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, perdoando-vos uns aos outros, suportando-vos uns aos outros, se algum tem queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim também fazei vós. E sobretudo revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, pela qual fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Até o versículo 15. Agora escute. Olha o que é que esse conjunto de textos ensina. Olha só o que é que ele ensina. Esse grupo de textos, ele é fantástico. Ele mostra todo o processo do crescimento. No versículo 1, se já ressuscitastes com Cristo, significa que você morreu. Morreu para o pecado e morreu para o mundo. Começa o processo. Depois ele diz no versículo 1, buscai as coisas que são de cima. Indica desejo. Ninguém vai crescer espiritualmente se não desejar crescer. Indica predisposição para alguma coisa.
Não adianta, não tem pastor, não tem Espírito Santo, não tem igreja que vai obrigar você a crescer se você não quiser. Buscar indica desejo, indica predisposição. Depois ele diz, pensai, no versículo 2, nas coisas que são de cima. Indica prioridade, porque aquilo que domina a sua mente é a prioridade da sua vida. Quando você dirige a sua mente para alguma coisa, que aquilo é a sua prioridade. Você não vai crescer se o reino de Deus não for prioridade para a sua vida. Não tem jeito. Depois no versículo 5 ele vai dizer uma palavra incrível. Mortificai, fazei morrer os vossos membros. Eu é que tenho que fazer morrer. O Espírito Santo me ajuda. Deus te ajuda. O Senhor nos ajuda. Mas é uma decisão nossa. Eu tenho que fazer morrer. O quê? A prostituição, as impurezas, pornografia, vícios, manias. Sou eu que tenho que fazer morrer, meu irmão. Sou eu. O apetite desordenado, come igual um louco e depois vem fazer campanha da vitória para ficar curado. Existem duas maneiras de você se alimentar. Uma, segundo a necessidade do seu organismo. Eu aprendi isso com meu pai. A segunda é você comer pelo sabor da comida. Meu pai vai fazer agora, dia 10 de janeiro, 87 anos. Ele só teve no médico, que eu me lembro, quando ele passou uma tensão, uma coisa que eu sabia que ia mexer e eu fiquei com medo. Você pode chamar meu pai de qualquer coisa. Diz que meu pai é enjoado, chato, feio, não tem problema. Agora, se disser que ele é desonesto, mexe. E foram tocar numa ferida, foram tocar num algo do meu pai que eu sabia que iam mexer. E aquilo abalou meu pai e ele teve um infarto por causa disso. Porque as emoções são uma coisa séria. As emoções entram aí e perturbam o teu soma, o corpo. Foi a única vez. Meu pai... Você nunca vai ver meu pai com um prato montanhoso. Você nunca vai ver meu pai comer demais. Nunca. E eu sempre observei isso. Não sou igual a ele, porque ele tem uma vantagem que eu não tenho. Ele é disciplinado para comer. E eu sou horrorosamente bagunçado para comer. Tem dia que eu almoço, tem dia que eu não almoço, porque não tem tempo. Fico com fome, mas não tem tempo para almoçar. E aí, quando dá 3 horas, eu como um lanche. Quer dizer, isso é loucura. Mas meu pai é disciplinado. Café da manhã. Está lá, pode ir lá na minha casa, é de 6 às 8 horas é o café da manhã. Almoço é de 12h a 1h. Jantar? Nunca. Meu pai não janta. Quem janta depois de 8 horas da noite como eu, nós somos malucos. Jantar é até 7 horas da noite, para poder fazer todo o processo da digestão e não desgastar o organismo quando você está dormindo. Eu sou maluco. Porque eu sou ruim de tomar café da manhã e gosto de jantar 10, 11 horas, meia-noite. Isso é loucura. Meu pai não janta. Meu pai é um copo de vitamina, é um café com leite e um pão. Meu pai não janta, sabe? Mas, pelo menos uma coisa eu peguei dele, nunca comer a comida pelo paladar. Só comer pela necessidade do meu organismo. Isso aí eu peguei com ele. Coma, quando você sentir que está satisfeito, aí você diz, mas esse negócio está gostoso. Esse troço está cheiroso. Bota mais aqui. Já não precisa. Não é verdade? Verdade, né, Vicente? Ô, Jesus. Verdade, né, Rogério? Abençoa teu servo, Senhor. Hã? Então, fazei morrer! Eu não estou dizendo que eles são glutão, não. Por favor. Por favor. Come um pouco a mais. E a glutonaria aqui é aquela pessoa que come e que até vomita. É aquela pessoa que come e passa mal. A gente, claro, de vez em quando você vai, não é que você seja glutão porque você comeu além ou demais, mas é aquela pessoa que vive apavorado. Ele está com bife no prato e marcando o bife que está na mesa. Eu quero aquele ali depois desse, ninguém vai tascar. Chega a hipnotizar o bife. O cara hipnotiza o bife. E fica de olho, se alguém meter o garfo, ele mete na frente. Parece que é o último bife da face da terra. É aquele.
É o último ovo frito que ele está vendo na vida. Essa é a marca do glutão. Tem que fazer morrer isso. Tem que fazer morrer. Tem que fazer morrer a vil cobiça. Sabe o que é vil cobiça? Aquilo que te atrai com maior força. Aquilo que te atrai com maior força. A sua natureza corre disso. Faz isso morrer. A avareza, que é a idolatria. O dinheiro é a única coisa que a Bíblia me mostra disputando o coração do homem com Deus. Não podeis servir a Deus e a mamão. A avareza é a idolatria. O dinheiro passa a ser um Deus e o cara fica miserável, egoísta. Você tem que fazer morrer. Depois, no versículo 8, ele vai dizer que nós temos que nos despir. Significa jogar fora, tirar. E eu me lembro que o pastor Valmir Cohen, com muita propriedade, ele diz que nós temos que arrancar defeitos, tirar defeitos, que despir. Vê aí o que está perturbando teu relacionamento com Deus. Vê o que está impedindo teu crescimento espiritual. Vê porque você tem um bloqueio. Tem alguma coisa que nós precisamos jogar fora. Ira, cólera, malícia, maledicência, palavras torpes da nossa boca, mentira. Talvez esses sejam os empecilhos que você tem que jogar fora. Despir. E ele vai dizer no versículo 10 que nós temos que nos vestir. E o pastor Valmir Cohen falou muito bem que nós temos que arrancar defeitos e plantar virtudes. Vestir significa assumir, tomar posse. Tomar posse daquilo que o Evangelho promove. Tomar posse de uma vida cristã autêntica. Senão não tem crescimento. Senão não tem crescimento. Depois você vai ver no versículo 11, ele vai dizer que Cristo é tudo em todos. Meu filho, sem Cristo você não vai arrumar nada. É com Cristo, é em Cristo e é por Cristo. Isso é vida cristã. Sem Jesus ninguém cresce. Você não cresce por um conjunto de regras da sua denominação. Não sei quem foi o cara que inventou essa loucura que perturba muitas denominações, inclusive a que eu pertenço, que é a nossa. Sabe? A gente pensa que vai botar um conjunto de regras e que se o camarada obedecer aquele conjunto de regras da denominação, ele vai crescer e vai ser mais santo. Quem inventou essa idiotice? Isso é legalismo barato, da pior qualidade. É em Cristo, é com Cristo, é por Cristo. Senão você não vai a lugar nenhum, você não cresce e você não é espiritual. Se crescer espiritualmente e ser santo é respeitar um conjunto de regras de uma denominação, era a coisa mais mole do mundo ser santo. Era a coisa mais fácil do mundo, sabe por quê? Porque você não teria que desistir de nada seu. Você não teria que abrir mão de nenhum desejo ardente seu da sua natureza. Você não precisava abrir mão. Era só obedecer aquelas regrinhas ali, vamos embora. E vamos para frente. E quando Paulo diz que a gente, voltar ao 5, quando Paulo diz que a gente tem que morrer, fazei morrer, mortificardes. Mortificai a vossa carne, a vossa natureza. Sabe por quê? Porque se você não matar a natureza mata o crescimento. É impressionante isso. Paulo diz isso em Romanos 8, 13 e 14. Se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Se a carne dominar, você não cresce, você mata. A nossa natureza mata o crescimento espiritual. E depois ele vai dizer, lá no versículo 12, uma coisa incrível, que é o fundamento do Evangelho. Revesti-vos como santos eleitos de Deus de entranhas. A base do Evangelho é ser, não é ter. Ter, para depois ser, é desastre e derrota. Ser, para depois ter, é vitória. Ter, para depois ser, é desastre e derrota. Ser,
para depois ter, é vitória. Guarde isso. O cristão não é reconhecido pelo que ele tem. Ele é reconhecido pelo que ele é. E ser está falando de algo mais profundo. Porque ninguém é superficialmente. Porque uma coisa superficial é fácil de ser removida. E aí Paulo usa uma linguagem incrível, o Evangelho, a Bíblia. Revesti-vos de entranhas. É algo que está arraigado aqui em mim, que não é fácil de ser arrancado. Entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, de perdão. Entranha, está aqui dentro, ninguém remove. Você pode me fazer mal, você pode me prejudicar, mas eu não consigo te odiar. Eu não consigo fazer mal, porque está entranhado em mim o ser cristão, está aqui dentro, eu não consigo. Eu posso ficar aborrecido com você, eu posso na hora ficar chateado pelo tamanho da ofensa, pelo tamanho do que foi feito, mas eu não sei me vingar de você, eu não sei fazer o mal a você, porque está entranhado, é entranha, não é superficial. Eu fico vendo o amor de certos cristãos, o perdão de certos cristãos, de coitado, está por fora, não sabe o que é vida cristã. Qualquer coisa eu não falo com esse irmão mais. Mas coisa mais idiota, mais besta, mais medíocre da vida, as discussões mais tolas. Vou sair dessa igreja porque o pastor lá do púlpito, ele quis dizer alguma coisa para minha família. Vai crescer, rapaz, deixa de ser medíocre. Sabe? Porque o irmão não me cumprimentou com a paz do Senhor e eu falei com ele, não me respondeu. Isso é coisa de menino, de fraco, de medíocre. Sabe? Você tem que crescer, tá 20 anos na igreja dando bobeira, fazendo beicinho por qualquer besteira. Entranha! Está entranhado! E a Bíblia é tão interessante que ela diz, suportando-vos uns aos outros. Com todo respeito, tem crente galocha. Chatonildo. Tem cara chato. Que para aturar, tu dá vontade de pegar o cara e voar com o sujeito. Mas suporta ele aí. É chato. É cri-cri. É fraco. É carnal, é menino, mas aguenta ele aí, suportando-vos uns aos outros. Eu não gosto do estilo dele, mas vai morar no céu comigo, eu gostando ou não do teu estilo. Nós vamos morar, temos que andar na rua de ouro e não vai ter compartimentos acústicos no céu com muralhas separando. Atenção você, bota ele na 5ª rua, porque ele não pode se encontrar com outro da 12ª. Que se encontrar o pau vai quebrar aqui na rua de ouro. Não vai ter isso, meu filho, pelo amor de Deus, não vai ter isso. Suportando, tem que suportar sim, suportar o cara que faz mal a gente. Olha assim, dá um espírito de pitbull de vez em quando assim nos cães, chega a rosnar assim, mas fica só nisso, só na minha, vira, com todo respeito, vira cão, vira lata, late, mas não morde. Tá? Mas não ataca, mas não faz mal, chia e tal, mas se segura a tua onda. Né? Mas você não avança, eu tenho que suportar porque ele é meu irmão. Ele, coitado, é medíocre, ele ainda tem que crescer. Ele está lá atrás, eu já estou um passo na frente, vou aguentar o cara, vou ter que segurar ele pela mão, vou ter que segurar ela pela mão e a língua dela é pesada demais, mas nós vamos ter que ajudar a carregar. Suporta, meu filho! Você quer crescer? Aqui são os elementos. E aí ele vai dizer, revesti-vos no 14, do vínculo da perfeição, o amor. O amor é a expressão máxima da vida cristã, é a expressão máxima do caráter de Deus. Quem não ama não é cristão, quem não ama não cresce. O amor que faz você se doar, o amor que faz você perdoar coisas que ninguém na sociedade quer perdoar. Esse é amar. O amor que faz você se colocar no lugar do outro. O amor que faz você sentir como se fosse pelo outro. Revesti-vos do amor. Longanimidade, mansidão, benignidade. O amor tem que estar envelopando isso. É isso que ele quer dizer, Paulo. O amor tem que envelopar. O amor tem que envelopar o perdão. O amor tem que envelopar a longanimidade, a mansidão, a benignidade. Tem que envelopar. É o amor. É ele que cria o vínculo. Isso é ele que é o elo para um caminho perfeito. É o amor.
Depois diz, e a paz de Deus, no versículo 15, pela qual fostes chamados em um corpo, meu querido, a paz é a manifestação clara de que Deus está naquele lugar, ou de que Deus está naquela vida. A paz. Tem paz na tua casa? Deus está lá. Tem paz na igreja? Deus está aí. Tem paz no meio dos irmãos? Deus está aí. Você tem paz interior? A paz é o símbolo da presença de Deus. Confusão, briga, raquetada, rabo de arraia, tesoura voadora. O couro está com... Vem pegar o pau, vai quebrar hoje. O pau vai quebrar. Meu irmão, vai ter se fulano passar no corredor com Beltrano, e já tem uma turma com A e tem uma turma com B. O couro vai comer. Eu estou sabendo, eu vou para a igreja para ver, porque o pau vai... Isso é igreja ou é ringue? Sabe? Isso é paz, rapaz. Eu tenho paz. Tem paz. Tem paz com meus irmãos. Tem paz na minha família. Vive igual a gato e cachorro. Você não vai crescer nunca se não houver paz. E ele diz, sede agradecidos. O reconhecimento. O reconhecimento que começa lá do versículo 1. Sabe por que você ressuscitou? Porque Jesus morreu no seu lugar. Sabe por que você pode matar a sua natureza? Porque Jesus morreu no seu lugar. Sabe por que você pode se despir do velho homem? Porque Jesus pagou o preço por mim e por você. Sabe por que você pode vestir do novo? Por causa de Jesus. Sabe por que você pode ser revestido de entranhas? Aqui dentro de você tem um fundamento diferente de vida? Por causa de Jesus. Sabe por que você pode amar com amor sacrificial? Por causa de Jesus. Sabe por que nós estamos aqui? Por causa de Jesus. Sabe por que a gente cresce? Por causa de Jesus. Sabe por que você vai chegar ao céu? Por causa de Jesus. Sede agradecidos. A minha vida cristã melhorou, graças a Deus. Eu estou vivendo hoje um tempo melhor com Deus, graças a Deus. Eu consegui vencer um monte de coisa que perturbava a minha vida e que impedia o meu crescimento, graças a Deus. E aí, você vai chegar num outro patamar do crescimento. Isso aqui são etapas, é tudo aqui que eu estou falando é processual, até você chegar num estágio superior de crescimento, que é a plenitude da vida cristã. É um estágio superior, acima da média. Plenitude significa completo, inteiro. E aí Paulo diz em Efésios capítulo 3, do versículo 17 ao 19. Ele diz uma palavra linda, interessantíssima, para que Cristo habite pela fé em vossos corações, estando arraigados e fundados em amor, para poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura, a profundidade do amor de Deus, e conhecer o amor de Deus que excede a todo o entendimento. Você não vai chegar num nível superior de crescimento, num estágio avançado. Paulo usa uma palavra de agricultura e uma palavra de arquitetura. Para que Cristo habite pela fé em vossos corações, estando arraigados e fundados. Ele está falando de uma planta bem colocada, que tem raízes, sopra vento, sopra tempestade, ela não quebra, ela não murcha e não morre. E ele fala, para que Cristo habite pela fé em vossos corações, estando arraigados, agricultura, fundados, arquitetura. Algo que tem fundamento não cai. Algo que tem fundamento não é removido. Para que você tenha um estágio superior na vida cristã, a construção dessa base, que faz com que você passe por tempestade, mas a sua fé não caia, que você é bombardeado por heresia e por confusão, mas você se mantém firme no Evangelho, você chegou num estágio maior. Aquilo que Paulo está dizendo em Efésios 4:13.
até que todos cheguemos à unidade de fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, a estatura completa de Cristo. Para quê? Para que não sejamos meninos inconstantes, levados em volta por todo o vento de doutrina, sendo enganados por homens astutos. Você tem que chegar num padrão de vida superior, num crescimento de plenitude, de completo, de inteiro, para que você não seja inconstante na fé e para que você não caia na armadilha da heresia. Aqui está a importância do crescimento. Irmãos, crente maduro, meu irmão, eu vejo por aí, eu ando pelo Brasil. De vez em quando vem no Brasil uns ventos de besteira de tudo que é lado, e pastor é jogado para lá e para cá. Porque quem disse que todo pastor vive plenitude cristã? A gente falou isso, rapaz. Tem pastor menino, gente. Eu fico com pena do povo que é dirigido por menino. Tenho pena. Pastor que é governado, que tem uma profeta contratada, guru evangélico. Pastor não faz nada na igreja, se aquela irmã não der uma revelação para ele. Onde já se viu um negócio desse? Ih, eu sei, isso aí tem de pancada. Sabe? Qualquer ventozinho que bate diferente, cai todo mundo, faz um rolo, depois fica tudo arrependido aí. Depois fica tudo aí com cara de bobo de tacho. Arrependido porque entrou em furada. Sabe? Entrou em furada. Ih, rapaz, eu já fui amaldiçoado por denunciar essas coisas. Já mandaram e-mail, pastor, tu é do inferno. Essa é do diabo. Tá repreendido, eu cancelo, que eu não aceito palavra maldita para mim. Tá, você vai ver onde você vai chegar. Depois vem os e-mails. Pastor Malafaia, me perdoe, porque eu pensava isso do irmão e agora eu vi que o irmão está certo. Eu tenho escola, rapaz. Eu não sou paraquedista no evangelho, não. Eu tenho uma igreja que eu pertenço até hoje e que tem lastro, que tem base para fazer a gente ser maduro e crescer e não ficar medíocre, menino, bobo atrás de gente para lá e para cá. Porque a heresia, meu irmão, é uma deturpação da verdade. E só quem cresce é que sabe discernir o que é verdade e heresia. Discernir diabo não é muito difícil, não. Até criança discerne. Ih, mãe, esse moço aí tá estranho. Até criança discerne diabo. Agora, heresia, meu filho, você tem que estar num padrão elevado. Para você saber, tá, epa, aí não, meu, aí tu fugiu, aí não. Volta, filhinho, tu tá no caminho errado. Tô fora. Isso aí, tô fora. Rapaz, eu fico vendo como é que um povo segue um homem e escreve mais de 50 livros sobre um assunto. Passa-se 10 anos e diz assim, rasga tudo. Que agora, tudo aquilo que eu falei, eu estava enganado. Como é que você pode acreditar num homem desse, daqui a 10 anos não vai mandar rasgar de novo? Você já parou para pensar? Não é aquele camarada, porque eu e você, diz a psicologia social, o homem é um eterno vir a ser. Isto é, à medida que você cresce, que você aprende, você muda crenças e valores. Eu posso escrever um livro aqui, lá na frente corrigir coisas que eu falei. Agora, mudar minha base, mudar meu fundamento, eu posso mudar a periferia. Você muda a geladeira, você muda o fogão, você muda o móvel da sala, muda. Agora vai lá mudar o fundamento que eu quero ver. Porque o metrô é uma obra na construção civil das mais caras do mundo. Porque vai lá embaixo. É lá embaixo, mexe com as estruturas de tudo que está em volta. Isso não é brincadeira. Isso não é brincadeira. Por isso que é uma obra caríssima, caríssima. Toda obra que tem que ir no fundamento tem que saber mexer, porque pode desmoronar. Ah lá, aconteceu em São Paulo. Ah lá, um túnel. Brincaram? Não se precaveram? Desmoronou, matou gente, engoliu carro, engoliu casa, engoliu um rolo danado. Mexer em fundamento, mexer na periferia, troquei a geladeira, troquei o móvel, troquei a toalha. Isso pastor também faz isso, eu também faço isso. Epa, não, isso aqui eu tenho que corrigir. Não, isso aqui é periferia. Fundamento! Cara, troca de fundamento e o povo continua com ele. Estou com pena de você. Só um crente que chega no estágio superior, ele pode codificar no estágio de maturidade, de plenitude de vida cristã, de crescimento espiritual. Epa, eu fico aqui, eu saio daqui, isso aqui é perigoso, esse campo eu não entro, estou fora disso aí.
para que então você possa chegar no último estágio. Tudo isso é processual. Até você chegar no último estágio. Qual é o estágio do crescimento? O último? Perfeição. Perfeição. Até aqui, como diz o autor da revista, é imagem moral. Tudo até aqui, todas as etapas, a plenitude é imagem moral de Deus. Até você chegar no crescimento perfeito, que é a imagem gloriosa. 1 João 3,2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, e assim como Ele é, o veremos. Nós teremos um corpo glorificado, semelhante ao corpo de Jesus. Este é o último nível e estágio do crescimento. É o crescimento perfeito, onde não vai haver pecado, onde não vai haver erro, onde não vai haver doença, onde não vai haver morte. Seremos semelhantes a Cristo, e assim como Ele é, o veremos. Vale a pena buscar o crescimento. Vale a pena participar de todo esse processo, com tudo que é defeito, com tudo que é coisa que está acontecendo, com toda a pressão do inferno e do diabo. Você continua a sua marcha. Sede firmes, constantes e abundantes. Está falando de crescimento. Vamos embora, gente. Vamos para frente, meu irmão. Cai um ali, cai outro aqui, mas você está de pé. O Senhor te sustenta. Você busca a Deus. Continue a marcha. Melhore a cada dia. Cada ano que passe, seja um crente melhor. E te prepara. Deus vai elevar você em patamares superiores. Deus vai revelar coisas a você que você não sabe. Deus não revela coisas profundas a medíocres. Deus não revela coisas profundas a meninos, porque não tem estrutura. Tem gente aí dizendo que está vendo anjo, está vendo coisa. Pode ver isso mesmo. Isso aí é fácil ver. Anjo aparece até para pecador. Anjo aparece. Isso aí não é nada demais não. Eu estou vendo anjo. Isso aí não impressiona. Coisas profundas. Aquilo que foi revelado a Daniel, aquilo que foi revelado a Paulo, aquilo que Deus revela a um crente, é uma coisa diferenciada. Ele faz isso para quem cresce. Ele faz isso para quem cresce. Cresça, que cada vez mais, cada patamar, cada degrau do teu crescimento, Deus se manifesta a você em um nível. Hoje eu tenho uma rara visão, pequena, porque eu entendo de alguns homens que estão em níveis infinitamente superiores ao meu. Eu não entendi a fala deles muitas vezes. Eu não entendia o que eles queriam dizer. E hoje eu começo na minha periferia que eu ando, a compreender a instância e o nível de certos homens. O grau de desenvolvimento espiritual, o preço que foi pago. E que eu ainda não paguei nem você. E aí a gente olha e diz, como é que esse camarada pode isso? Como é que essa mulher pode isso? Como é que esse homem chegou aí? É um nível mais profundo com Deus. É um nível diferenciado com Deus. Eu estou falando isso aqui para você, porque isso aqui é uma verdade. Isso aqui é uma verdade, irmãos. Há homens com nível diferenciado. Um nível superior. Ele está num crescimento e está lá na frente. Não tente arrumar desculpa, eu não quero arrumar desculpa para minhas mediocridades. É porque eu não cheguei lá. E se eu não cheguei lá é porque eu tenho uma caminhada. E se eu não caminhei é porque eu mesmo muitas vezes não quis caminhar. Eu mesmo muitas vezes não quis renunciar. E outros renunciaram, então eles estão num nível maior do que o meu. Se você ouvir numa simples coisa, é interessante isso. Se você escutar uma oração do pastor Morris Cerulo, uma oração que aquele homem faz, você vai ver que ele está num nível totalmente diferenciado. Uma oração. Por uma oração. Você ouve o homem fazer uma oração. Você sabe que ele está num outro estágio.
uma oração. Um texto da Bíblia que todo mundo lê. Aquele mesmo texto, na boca daquele homem, tem um outro nível. Tem uma outra interpretação. Tem um outro nível de unção. Um outro nível de unção. A palavra, a autoridade. Deus não dá nada de graça, de moleza, porque achou que seu nariz é mais bonito, meu irmão. Que o outro crente é mais legal. Existem níveis, etapas que eu e você temos que correr. Mas eu queria dizer que não é só para Morre Cerulo. E não é só para Benihim, ou sei lá para quem. É para você. É para você. Deus quer elevar seu nível. Eu estou aqui como profeta de Deus para você que está aqui nessa igreja me vendo por esse programa. Deus quer que você chegue a níveis superiores, porque tem crentes que eu não conheço o nome, que ninguém sabe o nome dele na mídia como esse que eu falei, mas tem um nível de profundidade gigante com Deus. Quando eles oram, move o céu. Há um texto interessante sobre Daniel na Bíblia. Diz que quando Daniel orou, o anjo voou rapidamente. Vai lá no capítulo 9 de Daniel, é interessante esse texto. Não diz que o anjo veio trazer a resposta. Se quando Daniel abriu a boca, diz, e o anjo voou rapidamente. O nível, o estágio de maturidade que ele estava, o relacionamento, ele estava num outro nível. Falou! Veio o anjo na disparada, vapo, está aqui a resposta. É isso que Deus quer. Deus quer que você amadureça, que você se desenvolva, que você cresça para penetrar em níveis mais profundos com Deus. Eu declaro para cada um que está aqui, eu declaro para quem está me assistindo, se você quiser, se eu quiser, você vai crescer. Você vai crescer. Cada ano, cada tempo, você vai crescer, você vai crescer, você vai crescer. E à medida que você cresce, você traz mais gente com você. À medida que você cresce, você ajuda mais gente. À medida que você cresce, o reino de Deus é glorificado. Vamos crescer, gente. Vamos crescer, meus irmãos. Vamos buscar o Senhor. Há um tempo novo de Deus para a sua vida. Há uma dimensão nova. Busque o crescimento até que cheguemos ao crescimento perfeito. Vermos Jesus como Ele é. E termos um corpo glorificado como o dele. Que o Senhor vos abençoe. Que Deus abençoe essa igreja. Que Deus abençoe cada igreja. Que Deus abençoe cada irmão. Vamos crescer para que o nome do Senhor seja louvado e engrandecido. Esse é o tempo de crescimento. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Deus vos abençoe. Mensagem que pode mudar a história de um homem, de uma família e de uma nação. A mensagem do Evangelho. Não há nada que Deus não possa fazer. Ele é que é maravilhoso. Apesar da adversidade, da luta, tem coisa boa na sua vida. E te prepare para os resultados maravilhosos para a sua vida. A glória, a honra,